O Suriname é um dos países mais interessantes da América do Sul e um dos menos povoados do mundo, porque quase ninguém mora no Suriname. Este e Guiana são os únicos países sul-americanos que não são latinos, já que foram colônias da Grã-Bretanha e dos Países Baixos. E eles são muito diferentes de todos os outros países à sua volta. O Suriname faz fronteira com o nosso Brasil e com as duas Guianas. Essa é a histórica região das Guianas, que são conhecidas pela sua diversificada colonização. Britânicos, espanhóis, franceses, portugueses, entre outros. Outra característica do Suriname é ser o menor país da América do Sul, com seus 163 mil, pouco mais de 600 mil habitantes. Essas diferentes visões sobre as Américas geram intermináveis debates. Como, por exemplo, a Austrália. Se perguntarmos para um professor de geografia nos Estados Unidos em qual continente a Austrália está, ele prontamente vai dizer que a Austrália é ao mesmo tempo um continente, um país e uma ilha. Já um professor de geografia brasileiro vai dizer que tem a absoluta certeza que a Austrália é um dos países da Oceania. E, de certa forma, ambos estão corretos. Cada local tem sua própria forma de interpretar. A verdade é que se um aluno colocar na prova que o Panamá está na América do Norte, ele tiraria 0 no Brasil e nota 10 nos Estados Unidos. Voltando ao Suriname. A densidade populacional do país é bem pequena, cerca de 3,8 pessoas por quilômetro quadrado. Esta é a capital do Suriname, Paramaribo, onde o estilo de construção ainda tem raízes holandesas. Cerca de 20 mil brasileiros vivem nesse país, e 60% da população do Suriname vive na capital. Os outros 40% estão espalhados por diversas regiões do país, a grande maioria em áreas rurais. Esse território se chama Sipaliwini, um território enorme que ocupa 80% do mapa do Suriname, e que também podemos chamar de região vazia. Vazia porque nesse imenso local vivem menos de 40 mil pessoas. Na última contagem, viviam 36.997 pessoas. E Sipaliwini é uma terra quase intocável, repleta de imensas florestas e vida selvagem. Isso também dá mais um título para o Suriname. Ele é o menor país com a maior área florestal do mundo. Se o Brasil seguisse a mesma lógica, apenas o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul seriam habitados e todo o resto seria uma floresta. Ou apenas o Amazonas seria povoado e o resto do Brasil uma floresta. Essa é a atual realidade do Suriname. As cidades mais povoadas desta nação estão na costa norte do país. Mas apesar do interior do Suriname não ser tão povoado e não ter terras adequadas para a agricultura, ele é bem explorado por minerações, já que o Suriname possui muito ouro. Cerca de 70% de toda a exportação do país é de ouro. Além do ouro, outros importantes minérios compõem o portfólio de exportações, como a bauxita, que pode ser usada para a fabricação do alumínio. Mas por que quase ninguém mora no Suriname? Para responder essa pergunta, precisamos voltar um pouco no tempo. Assim, vamos ver rapidamente como a realidade do país trilhou esse caminho até ser o que é hoje. Essa é a Holanda, uma nação que constitui o Reino dos Países Baixos. E ela foi uma potência colonizadora que manteve o Suriname até 1975, até o país finalmente conseguir a sua independência. Apesar do nome oficial ser o Reino dos Países Baixos, vamos colocar como Holanda para simplificar. A estratégia da Holanda foi muito simples. Enviar vários escravos de navio para o Suriname. Eles tinham alguns soldados para obrigarem os escravos a trabalharem pesado. E eles saíam em embarcações do Canal da Mancha e atravessavam todo o Atlântico até chegarem na América do Sul. Depois de uma longa e dolorosa viagem, muitos estavam exaustos e alguns não sobreviveram. Nessa época, não sobreviver era algo comum nesse tipo de viagens. Às vezes, alguma doença ou revolta acabava com a tripulação e os navios nem sequer chegavam aos seus destinos. Era uma viagem muito arriscada. Os sobreviventes que desembarcaram no Suriname tinham a missão de cultivar a terra, plantar e enviar alimentos de volta para a Holanda. Mas um tipo de cultivo se destacou na frente dos outros, a cana-de-açúcar. Os escravos eram compostos de africanos e chineses. E eles encontraram uma forma de trabalharem juntos, em prol da própria sobrevivência e da manutenção do reino que serviam. Essa mistura de povos fez com que o Suriname se tornasse um país culturalmente e etnicamente diversificado, sendo que até hoje o Suriname possui muitas culturas, etnias e religiões distintas.
Durante alguns períodos, o Suriname também esteve sob domínio britânico e também americano. Isso ajudou um pouco mais na diversificação dos povos e nas suas culturas. Muitos habitantes dos países colonizadores foram se aventurar e viver no Suriname, assim como alguns habitantes do Suriname, filhos de colonizadores, receberam o direito de morar nos países colonizadores, como a própria Holanda. Mas a história que vem a seguir não é nem um pouco feliz. O Suriname passou por um terrível momento obscuro na sua história. Após a sua independência, as coisas não saíram muito bem. Na verdade, aconteceram episódios de golpes de Estado, muita corrupção e governos impostos à força. E a soberania e o nacionalismo do país foram completamente quebrados culturalmente. O povo estava perdendo a sua identidade recém-conquistada. E o país estava afundando em caos. A indústria teve sérios prejuízos graças aos constantes golpes de corrupção. E isso reduziu os empregos, gerou escassez e fome. Esse período sombrio só se encerrou nos anos 90. De 1995 para 2024, o Suriname mostrou grandes e sólidos resultados, conseguindo evoluir lentamente com o passar do tempo. Os 300 mil habitantes de 1995 se tornaram mais de 600 mil habitantes em 2024. O emprego aumentou, a política se tornou um pouco mais sólida. E tudo indicava que o Suriname havia encontrado o caminho correto. A qualidade de vida e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, também subiu. Assim como a expectativa de vida. O governo investiu na saúde pública e nos cuidados com as pessoas necessitadas de assistência médica. Porém, dentro dessa história de superação e desenvolvimento mora mais um grande perigo. Vem surgindo um movimento criminoso incontrolável dentro do interior do Suriname. Um crime organizado e multimilionário que o governo não consegue conter.